Então, bom, pessoal, vamos agora ajustar aqui os valores que serão exibidos em cada um dos cards que nós colocamos em nossa interface. Primeiro eu vou começar com as receitas, depois com as despesas e, obviamente, o saldo atual, o saldo restante, ele vai ser a diferença entre as receitas e as despesas. Tudo bem? Então, para a gente desenvolver esse aspecto, vou começar com as receitas, vou clicar no texto aqui estático que nós definimos como 100 mil. Vou apagá-lo e vou inserir os dados de forma dinâmica. Neste caso, eu vou pedir para que ele faça uma busca, aonde? Lá na minha tabela transação. Então ele vai trazer para mim todas as transações, né? Até o momento não importa se é despesa, se é receita, porque eu não fiz nenhuma restrição a essa consulta. Então é só a gente entender o que está acontecendo. Ó. Do a search for. Então faça uma busca pelas transações. Então ele vai trazer todos os dados para mim. No caso, eu vou adicionar uma restrição, porque não são todos os dados que eu quero trabalhar apenas com aqueles que são do tipo receita. Então, vou adicionar uma nova constraint, coloco aqui tipo igual, vou colocar um texto arbitrário, ou seja, eu vou digitar esse texto, então, receita, e vou dar um close. Fechou. Tudo bem? Então, aqui a gente já fez a configuração. Ele vai trazer para mim todas as transações que são receitas. Então, ele vai trazer um conjunto, né? Uma lista de transações. E o que eu quero fazer com essa lista? Bom, eu quero trabalhar com o valor de cada uma delas. Então, aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, para cada item, valor, certo? Então, ele vai pegar o valor de cada item e vai fazer o quê? Eu quero contar? Não. Eu quero buscar por uma opção aqui que se chama sum. Ou seja, eu vou somar o valor de cada um desses itens. Então, vai ser sum, certo? E eu quero formatar essa soma para exibir exatamente como a gente colocou no nosso modelo, utilizando a notação de moeda, utilizando o RS, colocando as casas decimais, colocando o ponto e a vírgula, por exemplo. Então, ó, vou selecionar Formatted As. Que tipo de dado é esse? Moeda. Quantas casas após a vírgula? 2. Separador de decimal, vírgula, separador de milhar, ponto. E aqui eu coloco RS espaço, close. Pronto. Então, da maneira que eu fiz aqui agora, eu vou ter o quê? A soma de todas, né, as minhas transações que são receitas. Então, vamos ver se está funcionando isso. Não funcionou, vamos ver, provavelmente eu fiz algum erro. Aqui a gente tem as informações de erro. Então aqui, ó, aqui a questão dos gráficos, a gente pode deixar ignorar, por exemplo, até aquele drop-down, que é esse aqui embaixo que ele está mostrando para nós. Ó. Esse aqui, como a gente não colocou as opções, ele vai dar esses erros, né, esses problemas. No nosso caso aqui surgiu mais um, que é correspondente à nossa transação que a gente fez agora há pouco. Então está certo para transações, só que aqui está errado o campo. Eu acabei selecionando o campo errado. Então, vou apagar aqui e fazer de novo. Era tipo. Então, adicionar um novo constraint. Então, vai ser tipo igual arbitrary text. E a gente coloca aqui receita. Tudo bem? E pronto. Finalizado, agora está ok. Beleza? Ó, o erro que estava aqui, ele acabou sumindo aqui de certa forma. Tudo bom? Então é bom acontecer esses erros também, porque aí vocês conseguem visualizar o que está acontecendo de certa forma. Então vamos lá atualizar agora para funcionar. Olha lá, ó, R$2.000. Então, ó, se a gente observar aqui, a única coisa de receita que nós temos é o valor de R$2.000. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para despesas. Então vamos lá. Clico aqui sobre o texto, apago esses nossos 100 mil, vou inserir o dado dinâmico, começando primeiro buscando as informações da onde? Ó, do a search for, transação, eu quero buscar todas as transações, que estão limitadas pelo quê? Qual que é a minha restrição? O tipo dela tem que ser agora, né? Vou colocar aqui um texto arbitrário, que é o que eu vou definir, que é por despesa. Tudo bem? Opa! Igual, aqui eu vou... Peraí que ele deu um problema aqui. É só voltar aqui, apagar e fazer de novo. Aí. Então, o tipo aqui ele vai ser arbitrário, então vai ser despesa, close.
Beleza, tá ok. Close. Agora a gente vai repetir, ou seja, realize a busca por todas as transações, cujo tipo é despesa agora, então ele vai me retornar uma lista. O que eu quero fazer com essa lista? Bom, eu quero trabalhar sobre o campo do valor. Então, para cada item, eu vou o quê? Trabalhar com o valor. Então, eu vou falar o que para ele? Pegue o valor de cada item, certo? Vem aqui a contagem? Não. Eu quero fazer média? Não. Eu quero somar. Então, sum, somar em inglês. E na sequência eu vou formatar. Como? Moeda, né, 2 casas decimais, o separador decimal é vírgula, o separador de milhar é ponto, e aqui eu coloco RS, espaço, close. E aqui está pronto. A gente vai atualizar aqui. Olha lá, deu 1.650 de despesa. Aí vocês podem somar aqui e vocês vão ver, ó, que nessas 3 primeiras linhas nós temos despesas e assim a gente tem exatamente 1.650. Então está funcionando corretamente, né, a nossa lógica. Agora, para fazer o saldo atual, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar as receitas menos as despesas. Então agora vamos fazer o saldo atual. Então só para a gente fazer uma revisão, eu vou refazer essas duas consultas fazendo uma menos a outra, né? Isso é uma forma menos otimizada, mas é uma forma de fazer, só para a gente praticar um pouco mais a escrita, entender um pouco melhor, revisar essas consultas que nós fizemos, tanto para receitas como para despesas. Então vamos lá. Então, inserir data dinâmica. Então o que eu vou fazer? Vou do a search for, transação. O tipo aqui, eu vou pegar aquelas que são receitas. Então, coloco um texto arbitrário. Então, vou colocar receita. Deixa eu fechar aqui, beleza? Isso aqui é só para separar a constraint. Continuamos aqui. Para cada valor, para cada item, eu vou pegar o seu valor e vou somar. Beleza. Depois eu vou fazer esse valor das receitas menos e vou repetir novamente. Do a search for, transação, adicionar um novo constraint, tipo. Esse tipo ele vai ser igual agora a um texto arbitrário que a gente vai definir como despesa. Tudo bem? Beleza? Dou um close aqui e continuo. Vou pegar cada um desses itens, que são despesas agora, eu quero o valor deles. Vou somar e vou formatar o valor resultante como moeda, 2 casas decimais, utilizando a vírgula para separar o decimal, ponto para separar o milhar, e RS para definir o dinheiro. E agora, se a gente atualizar, o valor que apareceu aqui para nós é 350, que é exatamente a diferença entre esses dois. Então, essa é uma forma de fazer, menos otimizada, mais custosa, mas funciona da mesma forma e a gente consegue, né, ver várias vezes como é feita essa requisição para o banco de dados. Como vocês puderam perceber, não é difícil, mas exige familiaridade com a forma de fazer as restrições e até mesmo a trabalhar com cada um dos campos que nós temos na tabela. Né? É interessante também que se tenha busque um conhecimento um pouco mais, né, aprofundado sobre banco de dados, como que funciona a ideia das consultas. Não estou falando de aprender a fazer utilizando a linguagem SQL, mas entender a lógica de como funciona a questão de cada consulta, como você agrupa, como você filtra. Isso aí ajuda bastante também no desenvolvimento aqui das suas aplicações.